Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Daisy e esse é o Descubra. Então bora lá descobrir. Até os dias de hoje ainda há quem duvide que o homem foi à Lua. Hoje vou apresentar para vocês algumas curiosidades, mitos e verdades sobre o homem na Lua. Então bora pro vídeo. A corrida espacial motivou as grandes potências mundiais da época, como Estados Unidos e a União Soviética, que disputavam quem levaria o homem à Lua primeiro. No dia 20 de julho de 1969, a corrida espacial foi ganha pelos Estados Unidos. O astronauta norte-americano Neil Armstrong pisava na Lua. O pouso na superfície lunar foi transmitido para as televisões do mundo todo. As imagens mostravam o astronauta dando seus primeiros passos em solo lunar. Pequenos passos para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Ao longo de toda a história, somente 12 homens tiveram o privilégio de pisar na superfície da Lua. E somente 24 astronautas já estiveram na órbita lunar. Ao todo foram 6 diferentes missões. A ida do homem à Lua contribuiu para grandes avanços nas tecnologias de telecomunicações, computação e propulsão de foguetes. Vamos começar trazendo algumas curiosidades sobre este fato histórico. Os números, te apresentamos alguns números importantes sobre esta missão. Os astronautas percorreram mais de 1,5 milhões de quilômetros de distância no decorrer de seu trajeto de ida e volta. A missão durou 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Estima-se que no lançamento do foguete, haviam cerca de 1 milhão de pessoas presentes no local. O foguete levou cerca de 12 minutos para entrar em órbita. O evento foi televisionado e assistido por mais de 650 milhões de espectadores em todo o mundo. Cerca de 400 mil pessoas trabalharam no projeto Apollo 11. Os trajes utilizados pelos astronautas tinham cerca de 90 quilos. A missão Apollo 11 custou cerca de 23 bilhões de dólares na época. Os espelhos. Os astronautas instalaram na superfície lunar um dispositivo óptico capaz de refletir ondas eletromagnéticas de volta à sua fonte emissora. Esse dispositivo, chamado de LRRR, é usado até os dias de hoje para medir com grande precisão a velocidade e a distância entre a Terra e a Lua. Além disso, na Lua, há um equipamento capaz de detectar a atividade decorrente de terremotos e impactos de meteoritos. Pedaços da Lua. Enquanto estavam na superfície da Lua, os astronautas da missão Apollo 14 coletaram cerca de 23 quilos de solo e rochas da superfície da Lua. Armstrong descreveu o solo lunar como sendo formado por um pó bastante fino e escorregadio. Quarentena. Por precaução, os primeiros astronautas a pousar na Lua foram colocados em quarentena durante 21 dias após o seu retorno à Terra, como uma forma de garantir que eles não teriam trazido qualquer tipo de doenças consigo. Objetos na Lua. Na Lua, há cerca de 96 pacotes de excrementos humanos, deixados pelos 12 astronautas que já passaram por lá, durante as 6 missões tripuladas. Há também 12 câmeras fotográficas Hasselblad, que foram deixadas para trás durante a missão Apollo 14. Além desses objetos, durante a missão Apollo 16, Charles Duke deixou um retrato de sua família em solo lunar. Agora vamos falar de alguns mitos criados sobre o homem na Lua. A bandeira. Há quem diga que o homem não esteve na Lua porque ao fincarem a bandeira americana em solo lunar, ela não deveria se mover, uma vez que a Lua não apresenta atmosfera, e a sua gravidade é muito baixa. No entanto, poucos entendem que a bandeira moveu-se daquela maneira em razão de sua própria inércia, e não por conta de ventos. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, com velocidade constante, quando sujeita a uma força resultante nula. As estrelas. Dizem que o homem não esteve na Lua porque não é possível enxergar as estrelas quando olhamos as fotos. Mas isso também é explicável. Os astronautas estavam na superfície da Lua, que era iluminada diretamente pela luz solar. Isso fazia com que as câmeras da época diminuíssem sua abertura de fotografia, e com isso, não era possível fotografar as estrelas. Radiação solar. Um mito bastante comum é o de que os astronautas não conseguiriam sair ilesos, por causa dos grandes níveis de radiação presentes no cinturão de Van Allen.
O cinturão de Van Allen é uma grande região que se encontra acima da atmosfera terrestre, entre 640 km e 58 mil km de altitude. Nessa região o nível de radiação é muito alto. Mas os norte-americanos já sabiam disso e atravessaram por essa região em menos de 2 horas, e escolheram um horário em que a atividade de radiação estivesse com níveis mais baixos. Agora que já falamos dos mitos, vamos trazer algumas verdades que comprovam o homem na Lua. Pegadas na Lua. As pegadas deixadas na Terra costumam durar pouco tempo. Isso acontece porque em nosso planeta somos rodeados por uma densa atmosfera que está em constante movimento. Além de variações climáticas, como chuvas e ventos, e a influência direta de outros seres vivos. Já na Lua, onde não há atmosfera, uma pegada ou rastro deverá permanecer por centenas ou até mesmo milhares de anos. Por isso, através de uma espaçonave robótica lançada pela NASA em 2009, somos capazes de ver os rastros deixados pelos astronautas em solo lunar. O pó lunar. Na época em que as imagens e vídeos das missões Apollo foram divulgados, não existiam computadores como os de hoje, capazes de analisar a trajetória das partículas de pó pelos passos dos astronautas. Com a tecnologia atual, é possível perceber que as partículas de poeira descrevem uma trajetória que é prevista para os corpos que são lançados no vácuo, livres da ação de forças dissipativas, como a força de atrito com o ar. Para que algo parecido com isso fosse forjado na Terra, seria necessária uma enorme câmara de vácuo, maior que qualquer uma que já fora construída em nosso planeta. Usando as modernas tecnologias de computação gráfica atuais, é possível produzir um vídeo do tipo. No entanto, entre 1969 e 1972 esse tipo de tecnologia era simplesmente impensável. LRRR. Os astronautas das missões Apollo 11, 14 e 15 instalaram arranjos de espelhos retrorefletores de alta precisão. Esses espelhos são capazes de refletir a luz de volta à sua fonte emissora com grande precisão e com poucas perdas. Por meio deles, é possível emitir diversos feixes de laser a partir de diferentes localizações da Terra para se medir a posição da Lua. A NASA instalou um dispositivo na espaçonave LRO parecido com o LRRR, com o intuito de se obter mais informações sobre a Lua, como sua temperatura durante o dia e a noite, bem como a capacidade de reflexão para as frequências de luz ultravioleta. Amostras da Lua. Em todas as missões tripuladas à Lua, muitas amostras de rocha e solo lunar foram trazidas para a Terra. Em 1971, 2 astronautas da missão Apollo 14 trouxeram uma pequena rocha lunar de 800 gramas bastante curiosa. Essa rocha parecia ter sido formada sob as condições encontradas na Terra, totalmente diferente de outras amostras trazidas da Lua. Tal rocha continha diversos traços de minerais que são abundantes em nosso planeta, mas muito raros na Lua. Um grupo de geocientistas alega que se detectou na amostra a presença de minerais que são formados quando há presença de água e oxigênio, bem como condições de pressão e temperatura que são comuns à Terra, mas que não se encontram na Lua. Essas indicações reforçam a teoria astronômica de que a Lua possivelmente surgiu após uma colisão entre a Terra e um enorme asteroide, há bilhões de anos atrás. Diante de tudo apresentado neste vídeo, você acredita ou não que o homem foi à Lua? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para dar aquela força. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!